capítulo 12. Daqui a pouco nós vamos estar subindo em cima do altar. Vamos, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos acabar o culto entre 10 e 10 e 5 máximo. Irmãos, eu quero nessa manhã falar sobre 3 etapas de conversão na vida de Abraão. Sobre 3 etapas de conversão na vida de Abraão. Quando essas 3 etapas, ela evidencia na vida do crente, a vida dele é uma bênção. Mas quando essas 3 etapas não há na vida do crente, a vida dele é uma bagunça. Então eu quero falar sobre 3 etapas de uma aliança, de três maneiras que nós podemos definir a aliança de Abraão com Deus. Então eu quero mostrar esses 3 ângulos da aliança de Abraão com Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Capítulo 14. Deus querido, Deus amado, louvamos e glorificamos o teu santo nome. Pai, tu és maravilhoso. Meu Pai, nesta manhã, te pedimos em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar direção na vida. Ó Deus, e que nós possamos, meu Pai amado, ser como Abraão. Deus, que nós possamos, ó Deus querido, ó Deus, viver essas 3 etapas de uma aliança com o Senhor. Então, Pai, nesta manhã, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Digam todos graças a Deus. Irmãos, nessa 3 etapas de uma aliança que Abraão fez com Deus, eu quero aqui poder, em poucas palavras, eu quero aqui poder compartilhar com você que quando nós vivemos essas 3 alianças, ou quando o crente vive essas 3 alianças, a vida dele é uma benção. Mas quando o crente não vive esses 3 tipos de aliança, sua vida é uma bagunça. Então vamos lá. Quando Deus, ele chama Abraão, você sabe que Abraão, ele veio de uma família idólatra, né? Os seus pais não serviam a Deus. Mas Abraão era aquele homem que, em meio a todos os problemas da vida, né? Abraão, ele, lá no fundo do seu coração, ele tinha o desejo de conhecer o Deus eterno, saber quem é o Deus criador dos céus e da terra. Então diz a Bíblia então que Deus, ele aparece para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, abençoar-te-ei grandemente, sê tu uma bênção. O que nós temos que analisar aqui, que até esse momento Abraão não tinha nenhuma aliança com Deus. Não. Abraão não tinha nenhuma aliança com Deus. Porque aliança é um pacto, aliança é um acordo. Então, até esse prezado momento aqui, Abraão não tinha uma aliança com Deus. Né? A mesma coisa foi quando nós chegamos na igreja. Chegamos aqui o quê? Sem nenhuma aliança com Deus. Aí fomos ouvindo o evangelho e Deus foi nos chamando para poder tomar uma decisão na vida. Deus então foi nos chamando para nós fazer uma opção por Jesus. E ali vem aquele trabalho do Espírito Santo e nós então optamos então por abrir mão da vida lá fora e entregar a vida para Cristo. Então,
Só que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando a gente chega aqui, a gente começa a conhecer o Evangelho e a gente vê que nós precisamos realmente de fazer um conserto por geral na nossa vida. E dentro desse conserto, existem várias etapas na nossa vida onde a gente tem que fazer uma aliança com Deus, fazer um pacto, aonde a gente tem que ter um propósito de ser fiel a Deus naquela área. E eu quero aqui poder compartilhar com vocês essas 3 etapas de uma aliança que Abraão fez com Deus. E a primeira aliança que eu vejo Abraão aqui fazendo com Deus está aqui no livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 e 19. E o 20. Vamos ler aqui comigo. Aliança. A primeira aliança que eu vejo com Abraão é a aliança da fidelidade. 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão, Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio de uma correia de uma sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Digam graças a Deus. A primeira aliança que eu vejo aqui Abraão fazendo com Deus é uma aliança de fidelidade. Irmãos, na realidade, a aliança que nós fazemos com Deus, ela é apenas a casa, mas a essência está na fidelidade. A aliança, ela é apenas uma casca, ou apenas uma casa, mas a essência está na fidelidade. Abraão havia vencido 5 reis, então naquele tempo se tornava o despojo dos inimigos. E Abraão então, voltando vitorioso para casa, porque Deus lhe dera vitória sobre os seus adversários. Então diz a Bíblia que veio Abraão, Melquisedeque, que significa rei de justiça, rei de Salém, né? E diz a Bíblia que ele então trouxe pão e vinho para Abraão, né? Que ali é o simbolismo da Santa Ceia. Melquisedeque, um tipo de Cristo, sem genealogia, sem nada, um homem que apareceu assim. E então ele veio e deu para Abraão o pão e vinho, e ele então vira para Abraão e disse assim: Abraão, você me dá as pessoas, porém os bens ficam para você. Observem, meus amados. Então Abraão disse: juro pelo Deus possuidor dos céus e da terra, que não vou tomar nada, nem um fio de uma sandália, para que você não diga: eu enriqueci Abraão. E de tudo Abraão lhe deu o dízimo. O que eu observo aqui, meus amados irmãos, é a fidelidade de um homem para com Deus. Relacionamento se baseia na fidelidade. Assim também é a nossa vida. Como que eu vejo muitas pessoas baseando a sua fidelidade com Deus? Como que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas baseando a sua fidelidade com Deus. Espera antes de você, eu acabar de falar. Muitos baseiam a sua fidelidade com Deus obedecendo o pastor, obedecendo a liderança. Muitos baseiam a sua fidelidade a Deus indo não contra os costumes da igreja ou contra as regras da igreja. Muitos baseiam a sua fidelidade
pensando ser fiel, aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho que ter boas obras. Então, muitas pessoas baseiam a sua fidelidade dentro disso. Fidelidade nesses aspectos aqui é importante? Sim, é importante. Porque, na realidade, a maneira como nós convivemos, a nossa maneira de nos submeter à liderança vai dizer que tipo de crente que nós somos. Um exemplo, o pastor ficou aproximadamente 2 semanas sem vir na igreja. Né? Aí, ele veio na quarta-feira à noite, a primeira quarta-feira que pregou. Aí eu falei com o pastor dentro do escritório, falei com o seu pastor, eu quero dizer para o senhor que o senhor não está aqui na igreja, mas eu quero dizer para o senhor que eu não quero ser nada além daquilo que eu sou. O que eu quero dizer para ele é o seguinte, olha, porque o senhor não está na igreja, eu não quero mudar em nada. Eu não quero aqui ficar pisando nas pessoas, não quero ficar aqui dando ordem nas pessoas. Eu não quero aqui ficar dizendo, tá vendo, irmãos? Eu estou aí sozinho aí, né? Oram por mim, que só está eu aí, pá. Vocês jamais vão ver eu dizendo esse tipo de coisa em cima do altar. Porque, na verdade, eu detesto isso. Então, o que eu quero dizer para ele é o seguinte, olha, eu quero dizer o seguinte, aquilo que eu sou com o senhor está aqui, eu sou também por detrás. Se eu tiver que chamar a atenção de alguém, eu vou chamar. Se tiver que reprovar alguma coisa, eu vou reprovar. Se tiver que elogiar, também eu vou elogiar. Eu não quero ser nada além daquilo que eu sou. Porque, na realidade, meus amados, nunca a gente observa o seguinte, tem pessoas que quando você começa a dar um pouquinho de liberdade, a chuteira dele começa a ficar com a trave desse tamanho, começa a pisar em todo mundo e acha que é o bambambam. Então, é muito importante, sabe, você manter-se a sua fidelidade a Deus. Então, como que nós podemos conhecer essa fidelidade? Primeiramente, a fidelidade é você reconhecer Cristo como único e Senhor e Salvador da sua vida. É você ser fiel ao Senhor, ao nome que você carrega. Não o seu nome próprio, mas o nome de cristão. O nome de Jesus sou você. Então, fidelidade é quando você não nega o nome do Senhor. É quando você não se envergonha do evangelho aonde você estiver. Ainda que você esteja no meio de gente que esteja zombando, você fala assim, não, eu sou cristão. Ah, mas quer dizer então que você é tipo daqueles que é só uma mulher? Sim, sou casado e sou tipo daquele que é só uma mulher mesmo, e que até a morte o separe. Ah, quer dizer então, jovem, que você então, viu, irmãzinha, você então é daquelas irmãs que está aí toda virgenzinha, né, guardando-se para o seu casamento? Sim, estou virgem, estou guardando para o meu casamento um dia em nome do Senhor Jesus. Você não pode se envergonhar dessas coisas porque você carrega o nome de cristão. E fidelidade é você não negar o nome do Senhor. Fidelidade a Deus, fidelidade ao Senhor é você amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso é fidelidade. Porque muitas vezes você pode submeter ao pastor. Muitas vezes você pode submeter-se à liderança da igreja. Muitas vezes você pode se submeter às regras da igreja, mas de repente você não ama o seu Deus assim todas as coisas. Então, fidelidade é quando você ama o Senhor assim todas as coisas, meus amados. É acima de todas as coisas. É quando Deus tem primazia na sua vida. Então isso é fidelidade. Fidelidade é quando você não abre mão dos seus princípios. Fidelidade é quando você coloca Deus como prioridade na sua vida. Você vem na igreja não é porque você sobrou tempo não, meu amado. Porque vir na igreja quando sobra crente para crente, é porque o crente é relaxado, não tem um relacionamento com Cristo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, o dízimo, as ofertas que você dá, não é aqui que sobra, não. Você tira o melhor que está no seu bolso para você oferecer ao Senhor, aquele que é possuidor dos céus e da terra, inclusive da sua própria vida. Que se Ele tirar o seu ar, você apaga onde você está aí, você não pede nem água. Se Deus permitir dar um neurismo aqui, você, já era.
Arrebentar uma veiazinha aqui, vai ficar que nem aquela pessoa dá, não conhecendo, não sabendo nada da vida. Porque a vida do ser humano é assim, o ser humano é pó. E eu vejo aqui essa fidelidade de Abraão, meus amados. Fidelidade. Fidelidade é um dos atributos do caráter de uma pessoa. Fidelidade é aquele que fala e cumpre o que fala. É aquele que prega e vive o que prega. É aquele que canta e vive o que canta. É aquele que fala e é aquele que pratica. Então, fidelidade. Então, como é que eu sei, como é que Deus sabe que eu e que você somos fiel a Ele? É quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amará, pois, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, de toda a tua força, teu entendimento e de toda a tua compreensão. Então, o fiel a Deus é aquele que coloca Deus em prioridade na sua vida. É como nós vemos aqui, Abraão, assim que ele recebeu, que ele voltou vitorioso, a primeira pessoa que ele a lembrou foi de Deus. Ele disse, eu não vou tomar nada, mas nada mesmo, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Em outras palavras, Abraão está dizendo assim, o que é de Deus e o que é meu. Isso é fidelidade. Por isso que Jesus disse, quem é fiel no pouco, no muito será colocado. O princípio para o crescimento. O princípio para a pessoa tomar posse da bênção. O princípio para uma pessoa viver uma vida vitoriosa está na fidelidade. E você, meu amado irmão, é fiel a Deus? O que é fidelidade? Fidelidade é quando você coloca a sua esperança no Senhor. Isso é fidelidade. Fidelidade, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Fidelidade é quando você, ainda que você esteja num período de escassez, ainda assim você mantém a sua esperança em Deus. Aí Deus olha para você, meu amado. Deus olha para o seu coração. Deus olha para a sua vida. E Deus fala, olha só Espírito Santo. Olha só Jesus. Passando por aqui que eles estão passando, que o meu filho está passando, que a minha serva está passando, ainda assim, lá no fundo, mantém a sua esperança. Foi como Jó disse em Jó capítulo 19, versículo 25, quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará de sobre a terra. Jó está dizendo que ele cria na redenção de Deus para a sua vida, que Deus iria restaurar a sua honra, que Deus iria restaurar a sua prosperidade, que Deus iria restaurar a sua família, que Deus iria restaurar os seus bens, mesmo em meio à calamidade da vida, lá no fundo do coração de Jó, havia esperança de que uma hora seria socorrido por Deus. E isso eu chamo de fidelidade. Fidelidade. Você é fiel a Deus, meu amado irmão, com a vida que você leva? Você é um crente fiel mesmo? Você está na bênção? Você é crente? Você está no vale, você é crente? Você está pisando na carne seca, você está na bênção? Mochicó está no seu lombo, como é que é? Você está firme com Jesus? Você é uma pessoa fiel mesmo? Você é uma pessoa fiel
na sua administração, porque tem que haver fidelidade na administração. Você é uma pessoa fiel a Deus na sua administração? Você é um dizimista fiel? Você é uma ofertante fiel? Porque quando se fala de dízimo e de oferta, meus amados, esqueça que o nosso primeiro compromisso aqui é com o pastor, com a igreja. Esquece isso. Quando falamos sobre ser dizimista, ofertante, fiel, estamos falando em dar honra e glória àquele que é merecedor, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque tudo que fazemos ou pensamos que seja feito para a glória dEle. Você é uma pessoa dizimista fiel? Há fidelidade na sua vida? Você é uma ofertante fiel? A oferta que você dá a Deus representa alguma coisa para você, meu amigo? Aqui os 10 leprosos. 9 foi curado. 10 foi curado. 1 voltou. Aonde estão os 9? Aonde estão os 9? Os 9 foram então prestar satisfação para os sacerdotes, porque Jesus disse, vá lá e diga para o sacerdote, como diz a lei, assim vocês estão fazendo. Mas acontece que o samaritano que voltou, ele não estava nem aí para a religiosidade. O negócio dele era Jesus. O meu negócio é com aquele que me salvou e que restaurou a minha vida. Eu não posso esquecer daquele que me amparou nos momentos mais difíceis da minha vida. Fidelidade. Porque muitos crentes que estão aqui, muitos viram as costas para Jesus. Muitos chegaram aqui pobre, Deus foi enriquecendo, abençoando, se tornaram mesquinhos. Você é fiel a Deus, meu amado irmão? Você é um homem, uma mulher fiel a Deus? Você é um crente fiel? Você é fiel no seu ministério? Você zela pelo seu ministério? Você zela pelo cargo que você exerce? Ou seu cargo é uma verdadeira bagunça, uma verdadeira meleca? Como é que é o seu cargo? Como é que é o seu ministério? Ministério, meu amigo, você tem que colocar a sua vida. É como eu faço, se você não quer levar o Deus a sério, senta no banco. Ministério, você tem que colocar o seu coração, a sua vida no ministério. O ministério exige a sua renúncia. Ministério exige dedicação. Ministério tem que ser alimentado. Você é fiel? Você é uma pessoa que Cristo pode confiar em você, meu amigo? Aonde você vai, o Senhor vai com você ali? Fidelidade. Abraão disse, eu não tomo um fio de uma correia para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Não, eu sou fiel a Deus, há uma fidelidade dentro de mim. Fidelidade. O crente que é fiel a Deus, o líder que é fiel a Deus, quando o seu pastor, quando o seu líder espiritual não está presente, ele não faz bagunça, porque ele é fiel aos princípios da palavra de Deus. Porque o crente que bagunça quando o seu líder não está presente, quer dizer que ele é muito mal formado. Fidelidade. Deus pode confiar em você? Será que Deus pode investir em você? É por isso que Deus não dá soco em ponto de faca. Irmãos, o Senhor não investe em pessoas erradas. Deus não é bobo.
Por isso que às vezes você vê irmãos dentro da igreja, que às vezes você não dá nada por ele. Ah, que esse irmão é ignorante, que era isso aqui, papá, 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 papá. Você coloca um monte de defeito nele, mas você vê Deus trabalhando na vida dele. Você vê dele crescendo em sabedoria, em entendimento. Você vê Deus estruturando a vida dele. Você vê Deus estabelecendo a sua família. Você vê Deus abençoando sua vida financeira, assim, tal. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração do ser humano. Você sabe que porque Jesus, ele sempre compreendeu Pedro. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque Pedro é aquele homem, era aquele crente dos impulsos, né? Está discutindo aqui agora, ele chegar e quebrar o pau com você. Pá! E quebrava mesmo. Se fosse para poder sair na porrada, o Pedrão saía com você. Mas Jesus entendia Pedro. Jesus sabia que aqueles impulsos de Pedro, sabe, não era do seu coração, era da sua natureza. No fundo, Jesus sabia que Pedro, ele era um homem que realmente iria dar muito fruto para ele, pelo caráter que ele tinha, sabe? Aí eu aprendo alguma coisa com o Senhor Jesus, que para Deus usar uma pessoa, o Senhor, ele não remove as suas características, mas ele usa as características da pessoa em favor da sua obra. Bom aquele pregador lá, que ele é carismático. Não, o meu tom lá já é um camarada assim mais seco, papá. Deus, ele não remove as minhas características. Deus usa as minhas características em favor da sua obra. Porque tem hora, meus amados, não me desculpa, mas tem hora que alguém tem que chegar assim para você, cara a cara, e dizer para você coisas que você não quer ouvir, né? E não pode ter medo de você. Porque a pior coisa que tem é a hipocrisia, né? Mas eu, por outro lado, já tem aqueles pastores, né? Que é dócil, né? Você não vê o pastor Léo? Totalmente diferente de mim. O pastor Léo é conhecido como paizão, né? Tal, tranquilo. Ele tenta contornar aqui, contornar ali, né? O pastor, aí, né? Então Deus usa ele com as características que ele tem. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. É por isso que às vezes há muitos crentes que chegam dentro da igreja como promessa. É como aquele jogador de futebol, que começou a destacar no júnior, depois subiu, e quando chega o profissional, chega cheio de expectativa em cima dele. Só que no decorrer do tempo ele não vingou. Assim são muitos crentes. Por quê? Por que às vezes muitos crentes não vingam, não se torna aquilo que às vezes se espera dele? O problema está no coração. Grandes talentos que Deus não pode usar para o crescimento. Talentos extraordinários. Poderia dizer para você de talentos que estão aqui que Deus não usa. Talentos que estão enterrados. E que Deus poderia estar usando tremendamente para a glorificação do nome dele. Para poder arrancar a alma do inferno. Mas, no entanto, Deus não usa porque falta fidelidade para com o Senhor. Abraão tinha uma aliança de fidelidade. Fidelidade, ela se manifesta, um exemplo, fidelidade no momento de manifestar a fé, quando tem que manifestar a fé. Isso é fidelidade. Um exemplo, a gente fala muito que Pedro andou sobre as águas. E quando ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? Ele diz, sou eu, Jesus. E Jesus então disse, Pedro então fala assim, Senhor, então manda eu ter contigo sobre as águas, né? E Pedro então ele sai do barco e pum, em cima das águas e anda sobre as águas. Porque, meu amado irmão, fidelidade é você praticar a fé em meio à escassez. Fidelidade. Porque a fé exige risco. A fé exige risco. Fidelidade na hora de manifestar a sua fé. Até para você exercer sua fé, tem que haver fidelidade ali. Fidelidade na hora de você manifestar a sua fé. É como você ouve a pregação, mas na hora de manifestar a fé, muitos falham. Continua com o coração endurecido.
outros continuam caídos, outros continuam desviados, outros continuam no pecado, dentro da igreja, né? Mas fala que crê no Senhor. Fidelidade é na hora de você manifestar a sua fé, tem que haver fidelidade. Por isso que o crente, ele é como ouro refinado. O ouro, quando ele passa pelo processo lá do fogo, né? Com o ouvires chega ali, o ouro derretido, o ouvires então vai passando ali o seu garfo, e ele vai retirando daquele ouro as suas impurezas, até que o ouro fica totalmente limpo. E as provações, elas são para poder nos lapidar a nossa vida. Então, por isso que o crente, ele é provado como ouro no fogo. Que depois de aprovado, ele se torna uma pessoa preparada para os embates da vida. Fidelidade na hora de você manifestar a sua fé. Porque manifestar fé é você crer no caráter de Deus. Porque você manifestar fé é você crer na justiça de Deus. Isso é fidelidade. Fidelidade é um termo muito amplo. Por isso que Tiago disse, você diz que tem fé, mas eu tenho obra. Então mostra a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Irmão, a gente ficar aqui, glória a Deus, aleluia, quando tudo está bem é fácil demais. Eu quero ver você, é na hora da prova, é quando o chicote está no seu lombo. É que Jesus Cristo espera uma posição positiva da sua parte. Quando, como disse lá o livro de Jó, capítulo 1, com tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Um homem que perde saúde, que perde família, que é o bem mais precioso, é a família. Ele perde a família, ele perde os seus bens materiais, ele perde a sua riqueza, ele perde o seu amigo, os seus amigos, ele perde a sua reputação, depois ele perde a sua saúde, e o corpo de Jó estava todo apodrecido. Em meio a tudo isso, diz a Bíblia que Jó, ele não pecou contra Deus, e isso eu chamo de fidelidade. Como diz o pastor Mike Murdock, em um dos seus livros. Ele descreve o seguinte, que um dia ele viu um empregado dele atendendo um freguês. E ele viu então que o seu empregado estava sendo desonesto com o freguês. Aí terminou o dia, Michael Murdock foi lá, chamou o empregado e disse, por que você fez isso com aquele cliente? Não, é para poder ajudar a firma. Disse, não, a firma não precisa disso, eu estou demitindo você. Sabe por quê? Porque se você teve coragem de fazer isso com os meus clientes, você também tem coragem de fazer isso comigo. Digam todos, graças a Deus. Fidelidade na hora de manifestar a sua fé. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Que evangelho você está vivendo? Que Jó, hein? Jó. Fidelidade. Daniel, prostra e adora a minha imagem, porque senão você vai para a fornalha. Porque senão você vai para a boca dos leões. Não, rei, pode me jogar na boca dos leões, mas eu não vou negar o meu Deus. Isso é que eu chamo de fidelidade. Me desculpa, meus amados, eu quero ser claro com vocês aqui. Mas isso
é o que está faltando na igreja: fidelidade. Não é só dos pequenos não, viu? Também dos grandes. Também daqueles que se dizem grande, por ter uma posição maior no corpo de Cristo. Às vezes tem gente que mente para você na cara de pau. Aí eu fico só olhando assim, finge que está falando a verdade comigo e eu finge que estou acreditando em você. Porque é assim que eu vivo. Fidelidade. Fidelidade. Abraão tinha uma outra aliança com Deus. Eu estou achando que não vai dar tempo de eu acabar aqui não. Mas vamos lá. Abraão tinha uma outra aliança com Deus. Uma aliança de fé. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Versículo, a partir do versos 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de me dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então o conduziu até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis capítulo 22. Vamos lá, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Diz assim, a partir do verso 1, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versos 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Digam graças a Deus. Sabe, Abraão tinha uma aliança de fé com Deus. O tempo aqui está curto, eu vou tentar resumir aqui. Em Gênesis capítulo 15, já tinha passado aproximadamente 20 anos, e naquele tempo ter filho homem era fundamental, porque o filho homem que era o herdeiro de toda a riqueza dos pais. Então, de repente, Abraão já naquela idade, nada de nascer um filho. Aí Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, olha, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa, né? Eu vou te abençoar ricamente. E Abraão fala assim: Senhor, o que adianta o Senhor me dar tudo isso se eu não tenho um filho, né? Se o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer, um empregado nascido na minha casa.
Então Deus pega Abraão e mostra bem as estrelas do céu e disse: Abraão, se alguém pode contar a sua descendência, então conta as estrelas do céu, porque assim será a tua descendência. E diz a Bíblia no verso 6 que Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Meus amados irmãos, Abraão tinha uma aliança de fé. Irmãos, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus é através da fé. Deus muda a sua vida é quando você exerce sua fé. Deus transforma a sua vida é quando você exerce sua fé. Por isso que Hebreus 11:6 disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você só ser um esquentador de banco se você não crê na vida eterna. Se você morrer, você vai para o inferno. Dizer para você a verdade. Você pode ser conhecedor da Bíblia, amigo. Está desviado, morrer vai para o inferno. Porque no livro de Salmo, capítulo 9, versos 16 ou 17, que me falha a memória, diz: quem é que serão condenados? Serão condenados todos aqueles que esqueceram do Senhor. Quem é que esqueceu do Senhor? É aqueles que um dia estiveram na igreja, que tomou tão santa ceia, que cantou no coral, que pregou, que cantou, né? Que foi batizado com o Espírito Santo, mas esqueceu o Senhor, abandonou o Senhor, foi para a vida lá fora. Então, o relacionamento com Deus tem que ser através da nossa fé. Como é que Deus age na sua vida financeira? É através da sua fé, meu irmão. É através da sua fé. Você está doente? Deus vai curar você através da sua fé. Você quer vitória na sua vida? Vai ser através da sua fé. Em Marcos capítulo 5, versos 34... após a mulher do fluxo de sangue ser curada, e quando Jesus pergunta quem foi que me tocou, e aquela mulher se revelou, Jesus diz assim: grande é a tua fé, verso 34, a tua fé te salvou, vai-te em paz e se livre do mal. Em outras palavras, Jesus deu uma declaração: olha, a sua vida muda a partir de agora. A partir de agora começa uma nova etapa de vitória na sua vida, porque a tua fé te salvou da humilhação, da doença, da escassez, da miséria. É a tua fé. Abraão, ele creu naquilo que Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele os céus. E Abraão creu na dimensão da bênção do que Deus tinha para a vida dele. Ele creu. Isso foi imputado por justiça. A sua vida, querido, ela é resultado da sua fé. A sua vida é resultado daquilo que você pratica, daquilo que você crê. Quando os discípulos, em Lucas capítulo 17, perguntam para o Senhor Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Jesus não orou por eles. Jesus disse assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, tirei a mureira, sai daqui e lança-te no mar, e ela obedecerá. Se tiver fé como um grão de mostarda. A questão não é o tamanho da fé. A questão é a germonia. A questão é a essência daquilo que você crê e daquilo que você acredita. Um exemplo é aquilo que está aqui. Porque os espinhos não espiaram a terra? 12. Por que só 2 entrou? Por causa daqui. Como pensa o homem, como imagina o homem, Provérbios capítulo 24, 10, assim ele é.
Se você acha que não tem como Deus prosperar você, que não tem como Deus dar um salto na sua vida, se você não crê nisso, o Senhor jamais vai fazer na sua vida aquilo que você não crê. Abraão tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento de fé. Abraão cria em Deus de verdade. No entanto, em Gênesis capítulo 22, Deus então põe Abraão à prova. Deus pede a Abraão seu filho. Abraão, dai seu filho, vai-te ao monte Moriá e oferece-lhe como holocausto para mim. Abraão sai de madrugada, cedinho. Não questiona Deus em nada. Ele sobe ao monte. E na hora que ele vai sacrificar o seu filho, Deus disse: Abraão, não mate o seu filho, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Só que quando você lê o livro de Hebreus, irmão, dá até vergonha de falar que a gente tem fé. Só que quando você lê o livro de Hebreus, o autor descreve assim, primeiramente, que para Abraão, Isaac já estava morto no seu coração. E que Abraão cria que Deus tinha poder de ressuscitar o seu filho das cinzas. Isso é que é fé. Dá vergonha de dizer que eu tenho fé. Temos fé nada. Nós somos muito religiosos. Nós falamos muito, mas cremos muito pouco. Relacionamento de fé. Irmãos, é por isso que eu falo algo, eu não vejo ninguém falando, mas eu vou falar, eu sempre falo isso. Um exemplo, você faz oração aqui, para todo mundo aqui. No final do culto, a pessoa chega aqui e fala assim: faz essa oração para mim. Você imagina, orou durante o culto? Não, mas aqui, né? Mas quanto mais oração, melhor é. Eu só olho assim não vou nem falar nada, só vou dar umas porradas nessa pessoa aqui. Isso é evidência de que essa pessoa não tem fé porcaria nenhuma. Religiosidade pura. Porque aquele que tem fé, meu amigo, ele ora e crê e acredita. Ele pede e aguarda a resposta de Deus. O que tem fé, sim, meus amados. Pessoa que tem fé não fica andando atrás de pastor, ora por mim, faz corrente para mim, não. Aquele que tem fé, há momento na vida que você tem que pedir ajuda. Porque senão tem gente que embaraça tudo aí. Mas a Bíblia diz que nós temos que viver, o justo viverá por sua fé. Você só pratica aquilo que você crê. Um exemplo, você é uma pessoa que vive uma vida santa? Não responde não. Se você não vive uma vida santa, a vida santa, o crente que não vive uma vida santa é crente que é todo bagunçado, né? A vida dele é, o altar da vida dele é todo bagunçado. Né? Não vive uma vida santa porque você não crê. Porque se você cresce, você saberia muito bem que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a glória de Deus, ninguém vai herdar a vida eterna. Se você vivesse essa fé, se você tivesse essa fé, você viveria de maneira diferente. Assim é na área financeira. Você dizima a oferta, você crê na restituição de Deus na sua vida? Por que muitas pessoas aqui não prosperam? Dizima, oferta e não prospera. Primeiramente, porque dizima e oferta dando para a igreja e não para Deus. Segundo, não prospera porque não sabe administrar aquilo que tem. Não sabe administrar. O camarada não tem condição de viajar. Estou feriado que quer sair fora. O problema é seu, meu amigo. Gasta que você não tem. Depois fica devendo Deus e todo mundo aí. Não sabe administrar.
Está numa pitimba feia. Se todo culto chega com a roupa nova aqui. Não está em condição de mostrar, de estar com essa bola toda. Não está em condição. Mas quer manter a sua postura diante das pessoas, diante da igreja. Mas é pura aparência. Você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. Por isso, você não prospera. Porque quando Jesus Cristo multiplicou o pão e o peixe, sobrou 12 cestos cheios, Jesus poderia mandar jogar fora, me disse, recolhe e traga para mim, que não se desperdiça nada. Bênção de Deus não se desperdiça. Você dá um duro danado, meu amigo, para poder ganhar o seu dinheiro, e você joga o seu dinheiro para o bueiro abaixo? Não culpe a Deus, porque você não prospera. Estou atrasado, foi me ter que subir no altar, vamos ficar de pé? Vamos aplaudir o Senhor Jesus?